Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 180, que vai ao ar no domingo, dia 16 de julho de 2023. Galera, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens que eu tenho recebido nas últimas semanas. Eu ainda estou com a minha voz prejudicada, minha voz ainda não está legal, mas o Tributologia não pode parar e a gente vai continuar aqui no esforço de tentar trazer informação tributária de qualidade e completa para você que nos acompanha. Pessoal, o tema do Tributologia de hoje é uma decisão que foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mais exatamente pela 15ª Câmara de Direito Público, que afastou a responsabilidade tributária do Uber ou da Uber na incidência do ISS. Na verdade, o caso é bem interessante, eu publiquei nas minhas redes sociais. Aliás, se você ainda não me segue, corra lá e me siga nas redes sociais, no Instagram, @GabiQuintanilha, @GABQuintanilha, no LinkedIn também tem Gabriel Quintanilha. No meu canal do YouTube, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe. Você que está ouvindo na sua plataforma de podcast, também avalie o Tributologia. É muito importante que você nos dê esse feedback. Mas enfim, o que aconteceu no caso concreto foi que o TJ de São Paulo afastou a cobrança do ISS sobre a Uber. A discussão, gente, ela é relativa a um decreto que foi publicado lá no município de Guarulhos, que foi o decreto de número 35.617, e esse decreto atribuiu às empresas de tecnologia, né, de transporte por aplicativos, a responsabilidade pelo recolhimento do ISS. Porque, veja, é óbvio que a Uber não é uma transportadora. Se a Uber não é uma transportadora, ela não tem que recolher ISS próprio. Ela não é contribuinte do ISS. A Uber é contribuinte do ISS, com relação à intermediação. A Uber faz exclusivamente uma intermediação entre passageiro e transportador. Essa intermediação, ela deve ser tributada? Deve, indiscutivelmente. Ela deve ser tributada pelo ISS e não por outro imposto. Mas o que é tributado é a intermediação e não o transporte em si. Sendo que para fiscalizar o transporte é muito difícil. Então o que aconteceu lá no município de Guarulhos? O decreto 35.617 atribuiu às empresas de transporte por aplicativo a responsabilidade pelo recolhimento do ISS do transportador. E além disso, foi definido que a base de cálculo do ISS é o preço da corrida que foi intermediada pela plataforma, né? Então, o que a Uber falou? Falou, olha, eu não sou transportadora, eu sou uma empresa de aplicativo que intermedia, né? Inclusive, o verbo irregular, uma das coisas que eu aprendi estudando para conversar com vocês sobre essa notícia foi exatamente a conjugação do verbo intermediar. Mas enfim, nesse caso especificamente, né, a Uber foi lá e falou, olha, o ISS deve ser pago pelo prestador de serviço, que é profissional autônomo, que é MEI, mas efetivamente não por mim, eu só faço intermediação, né? Agora, a Uber ainda foi além, falou, olha, e se você cobrar o ISS variável, você vai estar fazendo uma tributação com imposto de renda. Teria que ser, no mínimo, o ISS fixo, né? E ela fala, olha, essa intermediação, gente, que eu, Uber, faço, ela é feita na matriz, que fica em São Paulo e não fica em Guarulhos. Então, não há fato gerador da intermediação em Guarulhos, não há prestação de serviço pela Uber, portanto, essa atribuição de responsabilidade é totalmente indevida. Né? O Guarulhos vai lá e fala, tudo bem, se você, Uber, está dando o nome de agenciamento de contrato, de intermediação, beleza, mas o serviço de transporte tem que ser tributado. Então, se você faz a facilitação entre o transportador e o transportado, essa intermediação, essa facilitação do contato permite a sua responsabilização como substituta tributária.
E aí não interessa como foi o pagamento. Se foi em dinheiro, se foi pelo sistema, se foi por cartão, não interessa. Você é responsável pela retenção do ISS como substituta tributária, não como contribuinte, beleza. Você vai pagar lá pela sua intermediação. Mas com relação ao ISS sobre o transporte, você, Uber, você é responsável sim. Você é responsável e cabe a você reter o ISS em substituição tributária. Bom, na primeira instância, o juiz foi até bonzinho, né? Ele falou, olha, as corridas em dinheiro não tem como a Uber reter o ISS. Como é que a Uber vai reter o ISS no pagamento em dinheiro se ele é feito do passageiro para o transportador? Então não há que se falar na obrigação da Uber reter o ISS, até porque ela não tem como. Ela esse dinheiro não passa pela mão dela para ela fazer retenção. Então não dá nem para caracterizar uma apropriação em débito ou algo do gênero, porque o dinheiro não passa por ela. Aí a 15ª Câmara Civil do TJ de São Paulo foi lá e falou o seguinte, olha só, vamos lá. A responsabilização de terceiros, ela deve estar de acordo com as normas gerais de direito tributário. E ela ofende o princípio da capacidade contributiva, levando a bitributação no caso concreto. No caso concreto. Por quê? Porque a empresa Uber não tem nada a ver com transporte de passageiros, ela faz intermediação de negócios, e além disso, as pessoas físicas que prestam esse serviço, elas submetem a um serviço especial, a um sistema, a um regime, a um sistema especial de tributação fixa, né? E isso é aplicável ao motorista, que pode, inclusive, se enquadrar como MEI. Né? Então, o TJ de São Paulo ele afasta a substituição tributária prevista lá em Guarulhos, né? Porque, efetivamente, você tem uma alteração nessa substituição tributária da base de cálculo, da hipótese de incidência, você tem uma ofensa à capacidade contributiva. Por quê? Porque o responsável, o substituto, ele é obrigado a fazer uma retenção num regime diverso do que o próprio contribuinte está submetido. Claro, gerando ali uma violação ao direito tributário, né? Uma violação ao direito tributário. Então, assim, nesse caso, como o motorista pode ser MEI, como o motorista recolhe ISS fixo, como poderia o substituto ser obrigado a reter o ISS variável? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Se você quiser anotar o número do processo, ele já acabou, já transitou em julgado, né? É o processo número 104-4046, 104-4046, 06-2019, 826-0224. 826-0224, tá? Esse caso é muito interessante, muito interessante. O ponto principal ali que você tem que levar em consideração não é a incidência ou não do ISS sobre Uber, porque Uber paga ISS sobre intermediação e acabou. A discussão ali houve uma mudança de regime para imputação de substituição tributária. Isso não pode acontecer. Não pode o substituto ser obrigado a recolher o tributo de forma diferente do substituído. Tem que ser o mesmo regime. Né? E a empresa, como é que ela vai, outra coisa, como é que ela vai reter ISS no pagamento em dinheiro? Ela não tem como. Ela não tem como, né? Agora, obviamente, você tem outras discussões ali, né? A Uber, de fato, isso não foi nem discutido, mas a Uber, de fato, ela não presta serviço lá em Guarulhos, porque a sede fica em São Paulo? Isso é interessante, né? Isso é interessante. Particularmente, eu acho que tem que ser devido ISS, opinião própria, tá? Na sede da empresa. Na sede da empresa, né? Porque lá tem escritório, é onde é feita a retenção, é onde há efetivamente o fato tirador, né? E aí você tem uma outra discussão, a reforma tributária vai resolver isso? A reforma tributária a priori vai transferir essa tributação para o destino, e aí seria no local do transporte, onde foi feita a intermediação, mas a intermediação é feita no local do transporte ou ela é feita realmente na sede, se é um produto tecnológico? Cara, a tecnologia, ela traz muita dificuldade para a tributação, e a lei tributária ela não consegue acompanhar as novas tecnologias. Então é muito interessante você discutir esse assunto, é muito interessante discutir a incidência do ISS sobre Uber, porque não é só Uber. Hoje nós temos diversas empresas de intermediação de negócios. A iFood é intermediação de negócios. Já parou para pensar que as novas tecnologias são todas de intermediação? Antigamente tinha aquela empresa de patinete que intermediava o aluguel do patinete. Só que ali o cara até fornecia o patinete, era um pouco diferente. Mas veja, você tem hoje
como é que eu falo, né? É o cachorro correndo atrás do rabo. Porque o município tem que modernizar a sua legislação, mas ao mesmo tempo não pode violar o que o direito tributário prevê. Então, nesse caso concreto, não é que a Uber não recolha ISS. A Uber não vai recolher ISS sobre transporte porque ela não é transportadora. Vai recolher sobre intermediação. Mas a Uber pode ser considerada substituta tributária? No caso concreto, foi entendido que não. Por que ela não pode ser substituta? Porque o regime de tributação do motorista é diferente do regime de tributação da Uber. Então você não pode ter uma retenção de ISS variável se o ISS do cara é fixo. Então você não pode ter isso. Então você vai ter até uma dupla cobrança. Um bis in idem, na verdade. Né? Uber pagando sobre ad valorem e o motorista pagando o ISS fixo. Isso é um absurdo. Isso viola o ordenamento jurídico brasileiro. Por isso que a decisão ela é muito interessante. Então, muito cuidado. Muita gente fala no meu Instagram, fala, mas o Uber não vai pagar ISS. Não é isso. O Uber não pode ser responsabilizado. E aí não é só Uber, né? 99 e por aí vai. Todas as empresas de intermediação de negócios. Beleza, galera? Tranquilo? Eu espero que vocês tenham curtido a Tributologia de hoje. Queria agradecer o carinho, a paciência e a presença de vocês. E semana que vem, se Deus quiser, tem mais Tributologia. Galera, muito obrigado. Eu queria desejar um beijo grande e até a próxima semana com mais conteúdo jurídico. Beijo, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.